o 30 contra um era falso. Pois é, você foi enganado. O gordinho lá que, enfim, primeiro era desempregado, depois virou gordinho, era só um figurante, assim como as outras pessoas que estavam ali também. E quando eu vi pela primeira vez esse quadro, a primeira coisa que eu pensei foi: quanto será que é para participar desse quadro aqui nesse canal? E logo em seguida veio outra reflexão. Pô, tem 30 pessoas aqui participando, que é geralmente o 30 ali contra um. E aí tem 30 pessoas participando, né? São 30 desempregados contra um patrão, depois acho que 30 gordos contra um personal, não sei. E aí eu pensei, pô, se são 30 pessoas, elas estão ali, elas não vão de graça. Então elas têm que receber ali, sei lá, 200, 300, 400, colocar numa média ali de uns R$ 350. Aí eu comecei a imaginar na minha cabeça quanto que era para participar, para fazer aquele quadro ali. Cabeça de empreendedor digital que, enfim, trabalha não só com o próprio branding pessoal, mas também tem vários outros canais que são alavancados com o branding pessoal, vários outros, na verdade, projetos e produtos que são alavancados com brand pessoal. E a partir do momento em que eu comecei a ver também ali esses conteúdos, os cortes que foram me mandando, pô, cara, assim, eu sou empreendedor digital, mas a minha principal habilidade é copy. Eu me denomino assim, dentro desses 4 anos aí no mercado digital, como copywriter. Então, a partir do momento que eu vi ali os cortes que foram me mandando, para mim ficou muito nítido que aquilo ali era, de certa forma, roteirizado. Lógico que não com um script 100% fiel, mas que as pessoas que estavam ali, elas estavam realmente se esforçando para gerar aquele debate ao ponto de parecer extremamente ridículo para gerar também engajamento. E isso só reforçou, mais uma vez, para mim, o quanto que é fácil você manipular as pessoas na internet no Brasil. E aqui eu estou falando a nível de Brasil. Eu não sei para que outros países esse tipo de quadro aí, se eles pegaram de outro canal, mas geralmente esse tipo de manipulação você vai ver muito forte, principalmente no Brasil, em canais ali que eles possuem como principal audiência a população Latam e também a população ali americana. Se você joga esse tipo de conteúdo para a Europa, se você joga esse tipo de conteúdo para a Ásia, tudo bem que na Ásia a maioria dos países ali tem censura, ou pelo menos na grande parte ali da população, na China tem muita censura. Mas se você joga, por exemplo, ali para o Oriente Médio, você vai ver que não vai gerar o mesmo efeito, não vai funcionar, porque as pessoas possuem um nível de cognição mais alto. Elas não caem muito fácil nesse tipo de teatro, porque querendo ou não, isso é um teatro. E a rede social hoje no Brasil, ela virou muito teatro, de fato. Então você tem ali os personagens, você tem ali o enredo, você tem ali os pontos de conflito, e as pessoas elas gostam de ser enganadas. essa que é a verdade. Então, assim, provavelmente você viu esses quadros aí do 30 contra um e você achou que aquilo era verdade. Você viu o quanto era absurdo, mas ainda assim você achou que aquilo ali era verdade. E a reflexão que eu te faço é o seguinte: que tal você começar a olhar para as coisas que acontecem na internet de fora da bolha? Vendo como os fantoches ali, que são as pessoas, elas são manipuladas e elas são conduzidas. Hoje, por exemplo, se você falar: Matheus, como é que eu faço um vídeo aqui para eu gerar hate pra caramba da seguinte forma, das pessoas xingando por tal assunto? Eu vou falar para você. Como que eu faço um vídeo para as pessoas me elogiarem, ficarem comovidas com o que eu tô fazendo ali? Eu faço para você. O roteiro certinho. O que você tem que fazer? É muito previsível. Absurdamente previsível. Hoje, quando eu posto um story, por exemplo, no meu Instagram, que eu quero gerar engajamento, cara, eu já sei exatamente
o que 90% das pessoas vão responder naquele story. É absurdamente previsível. Absurdamente previsível. E, de modo geral, o brasileiro ele é previsível e ele não é só previsível, mas ele torna compreensível você conseguir entender por que, por exemplo, os coaches hoje estão utilizando tanto a religião ou por que a religião virou um palco de manipulação. Por que as pessoas elas estão sendo tão manipuladas pelo ponto ali da religião? Então aqui eu não quero entrar assim no ponto da fé, no ponto do que você acredita, se você é cristão, se você é católico. E eu, por exemplo, acredito em Deus, eu tenho a minha crença, a minha fé baseada ali na doutrina cristã de Jesus Cristo, na Bíblia Sagrada e etc. Mas eu, por exemplo, repudio esses caras que utilizam o nome de Deus para vender curso, para vender alguma coisa. Eu acho isso extremamente abominável, sabe? Então, hoje é um fator assim que eu, inclusive, vou fazer um vídeo daqui a pouco, específico só sobre essa questão da religião, mas do porquê que as pessoas no Brasil são tão manipuladas com coisas que, por exemplo, quem está do lado de fora da bolha enxerga aquilo ali de uma maneira muito previsível. Porra, o cara fez isso aqui com esse intuito e isso que ele está fazendo vai gerar isso, isso e isso aqui de repercussão, de consequência na forma como as pessoas vão falar na internet. É muito fácil, é muito fácil. Então, quando você domina esse jogo da compreensão, quando você começa a olhar do lado de fora da bolha, cara, você ganha um poder sobrenatural, um poder absurdo sobre as outras pessoas que ainda estão vivendo ali dentro daquela bolha e que estão vivendo ali dentro daquele teatro. Só que o pior na minha concepção não é só o teatro em si da internet, mas a reflexão que eu quero causar com esse vídeo aqui para você, principalmente fora de todo esse teatro aí que você vê na internet, é a seguinte: quantas outras coisas na sua vida não são um teatro e você, digamos que, insiste aí em acreditar nesse teatro, nessas coisas como se elas fossem reais? Quantas coisas absurdas acontecem aí na sua vida afora que são meramente, claramente, um teatro, mas você insiste em acreditar nelas como se elas fossem reais. Fechou? Então, bora finalizando por aqui. Mais um vídeo do canal Matheus Borges sem script. Um grande abraço e até a próxima.